Pessoal, preste atenção. Aqui estão me perguntando se essas teses são mais próprias para a segunda fase. Cuidado! As teses do MP de São Paulo que eu vou trabalhar com vocês, eu já vi cair em todas as fases. Já vi cair em primeira fase, já vi cair em segunda fase, já vi cair em fase oral. Em todas as fases. Tá joia? Então vamos lá, pessoal. Preste atenção. Vamos para a tese número 90. Eu até já estudei a tese 90 com vocês, mas eu vou partir dela, porque hoje nós vamos até a tese 110. Até a tese 110. Vamos lá. Algumas de legislação penal especial, viu, Angélica? Algumas, inclusive, de legislação penal especial, que a Angélica deita e rola. Ela é mestre de todos nós nesses assuntos. Vamos lá. Tese 90, que nós já estudamos aqui, ela diz que a pena deve ser cumprida em regime fechado caso o condenado seja reincidente. Essa tese ela foi cancelada, e ela foi cancelada principalmente por conta do advento da súmula 269 do STJ. Lendo o Código Penal, fica aparecendo que todo reincidente em crime punido com reclusão deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Lendo o artigo 33 do Código Penal, essa é a mensagem que fica. Os tribunais, no entanto, temperaram o rigorismo do artigo 33 do Código Penal e dizem o seguinte: se apesar de reincidente ele tiver circunstâncias judiciais favoráveis, ele pode iniciar o cumprimento da pena no semiaberto, não no fechado. Tá ok? Por conta da súmula 269 do STJ, o MP de São Paulo cancelou a tese 90. A tese 91 não existe, procurei, vamos direto para a tese 92. A tese 92, olha que interessante, já vi cair em primeira fase. A tese 92 já caiu em primeira fase. Ela diz que o estelionato privilegiado não se caracteriza pelo ressarcimento ou restituição da coisa, pois o pequeno valor do prejuízo deve ser aferido no momento da consumação do crime. Olha, vamos alertar uma dica importante aqui para vocês. Quando se fala em crimes contra o patrimônio, você tem que lembrar que alguns crimes admitem a forma privilegiada. E o privilégio pode consistir numa diminuição de pena, substituição de pena ou até substituição de tipo de pena. Bom, quais os crimes contra o patrimônio que admitem a forma privilegiada? Quais os crimes contra o patrimônio que admitem a forma privilegiada? O furto admite a forma privilegiada. Joia. A apropriação indébita admite forma privilegiada. Legal. O estelionato também tem figura privilegiada. E a receptação, idem. Então, quais são os crimes que admitem a forma privilegiada? Os crimes são furto, apropriação indébita, estelionato e receptação. Os outros crimes que não têm a forma privilegiada, não podemos aplicar o privilégio desses crimes que eu mencionei por analogia. Não pode. Não existe roubo privilegiado, por exemplo. Não existe extorsão privilegiado. Não existe extorsão mediante sequestro privilegiado. Por que eu não posso aplicar por analogia? Porque para você trabalhar com analogia no direito penal, não basta a analogia ser in bonum partem. É imprescindível uma lacuna involuntária do legislador. O legislador, ao silenciar o privilégio nos outros crimes, trabalhou com um silêncio eloquente. Só admite privilégios crimes que expressamente fazem referência a esse benefício. Os crimes que não fazem referência a esse benefício é porque o legislador não quer ver a figura privilegiada nesses tipos penais. Tá ok? Joia? O artigo 171 exige para se admitir o privilégio o pequeno valor do prejuízo. E você analisa se houve ou não pequeno valor do prejuízo no momento da consumação.
Se no momento em que o crime foi consumado gerou um prejuízo pequeno, é possível o privilégio desde que o agente seja também primário. Agora, se no momento da consumação o prejuízo não foi pequeno, esqueça o privilégio. Nem mesmo o ressarcimento do dano, nem mesmo a reparação do dano pode permitir ao magistrado privilegiar o delito. O ressarcimento do dano pode até corresponder a um arrependimento posterior ou algo que o valha, mas não o privilégio. Eu vou analisar se houve ou não pequeno prejuízo no momento da consumação. A reparação do dano, o ressarcimento do prejuízo após a consumação não induz ao privilégio. Tá ok? Legal? Vamos agora para a tese 93. A tese 93 também já caiu em primeira fase do concurso do MP na matéria de processo penal. Habeas corpus contra ato do promotor de justiça. De quem a competência para o julgamento? Habeas corpus contra ato de promotor de justiça. De quem a competência para julgamento? Alguns respondem que a competência é do juiz de primeiro grau. Nananina. No julgamento do habeas corpus, você pode ter que reconhecer um abuso de autoridade que é crime. O promotor tem foro por prerrogativa de função. Somente o Tribunal de Justiça pode reconhecer crime. Logo, a competência para o processo e julgamento de habeas corpus contra ato de promotor de justiça é do TJ e não do juiz de primeiro grau. É a tese 93, olha o que ela diz. A ordem de habeas corpus impetrada contra ato do PJ, do promotor de justiça, deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Alçada Criminal na época em que existia o Tribunal de Alçada. Na época em que existia o Tribunal de Alçada. Compreenderam? Entenderam por que tem que ser o Tribunal de Justiça? Porque para julgar o habeas corpus, não raras vezes tem que reconhecer abuso de autoridade. E quem deve reconhecer a existência ou não de abuso de autoridade por ato praticado por promotor de justiça? O TJ, por conta do foro por prerrogativa de função. Tá ok? A tese 94 é interessantíssima. A tese 94 diz que os documentos, mesmo não tendo expressão comercial, representam valor para a vítima, podendo ser objeto do crime de roubo. Angélica, se você ainda estiver presente, tem um promotor de justiça. Eu vejo Sumara, promotora de justiça de Minas, assistindo. Assim eu estou me sentindo na fase oral de concurso, né? Tá a Sumara assistindo, a Angélica assistindo. Sumara, grande promotora de justiça de Minas. Vejam, e foi minha aluna, nada mais prazeroso do que ver uma ex-aluna, hoje colega e uma grande colega em Minas. Olha só, Angélica, se você estiver assistindo, você vai lembrar que o MP do Rio de Janeiro já cobrou isso. O MP do Rio de Janeiro já cobrou isso. Olha, muitos perguntam se só pode ser objeto material do furto ou do roubo coisa com valor econômico. O que significa coisa alheia móvel? Alguns entendem que coisa alheia móvel é aquela coisa economicamente apreciável. A contrário senso, coisas que não têm valor econômico, coisas que não têm valor, não poderiam ser objeto material de furto e roubo. Pessoal, não é o que prevalece. Mesmo coisa que não tem valor econômico pode pertencer ao patrimônio de alguém. E esse é o bem jurídico tutelado no furto. Esse é o bem jurídico tutelado no roubo, o patrimônio. E o patrimônio não pressupõe coisa economicamente apreciável. E nisso reside a tese 94. A tese 94 diz que os documentos, mesmo não tendo expressão comercial ou mesmo não tendo expressão econômica, representam um valor para a vítima, ainda que seja um valor sentimental, ainda que seja um valor moral, ainda que seja um valor não econômico, mas pertencem ao seu patrimônio, logo deve ser tutelado. Roubar documento caracteriza o artigo 157. Furtar documento caracteriza o artigo 157, sim. Tá ok? Joia? Então preste atenção na tese 94. Preste atenção nessa tese importante. Vejo muitos alunos dizendo que foram também meus alunos e hoje são
servidores ou promotores, juízes, delegados, defensores, ótimo, eu não consigo ler todas as mensagens. Depois eu leio tudo, fiquem tranquilos. Depois eu leio absolutamente tudo. Bom, vamos lá. Prosseguindo. Agora vamos para a tese 95, crime continuado, prescrição. O termo inicial da prescrição é considerado em relação a cada delito componente isoladamente. A tese 95 do MP de São Paulo é nada mais, nada menos do que a reprodução do artigo 119 do Código Penal, restrito à prescrição. O artigo 119 do Código Penal diz que no caso do concurso de crimes, a extinção da punibilidade deve ser analisada isoladamente em relação a cada delito. Na continuidade delitiva não é diferente, muito menos na prescrição. Se eu tenho 5 estelionatos praticados em continuidade delitiva, cada estelionato prescreve isoladamente. Como é que chama cada um dos estelionatos numa continuidade delitiva? Como é que chama cada um desses crimes de estelionato numa continuidade delitiva? Como é que chama? Crime parcelar. Se alguém te perguntar o que é um crime parcelar, você já sabe que é o crime que integra uma cadeia de continuidade delitiva. É o crime que integra uma rede de delitos em continuidade delitiva. É o crime que integra uma sequência de delitos em continuidade delitiva. Crime parcelar, tá bom? Vamos para a tese 96. A tese 96, ela é importante, não foi cancelada, pasmem. A tese 96 diz que os crimes hediondos não admitem sursi, suspensão condicional da pena. Pessoal, na jurisprudência, principalmente dos tribunais superiores, nós temos percebido os tribunais admitindo o sursi para crimes hediondos, sim. Eles só restringem o sursi para o tráfico, que tem vedação expressa na Lei 11.343 de 2006. No mais, os tribunais superiores têm admitido o sursi para crimes hediondos, sim. O MP de São Paulo, no entanto, tem uma tese, essa tese não foi cancelada, entendendo que o crime hediondo é incompatível com o benefício do sursi, sob pena de se instalar uma proteção deficiente do Estado. Rogério, eu respondo o que na prova? Eu já vi examinador na prova do MP de São Paulo colocar como gabarito uma tese, uma alternativa que contrariou tese institucional e o presidente da banca anulou a questão. Se seu examinador disser eventualmente, numa primeira fase, ele entender que cabe sursi para crime hediondo, ele está contrariando uma tese institucional que não foi cancelada. Essa questão vai ser anulada certamente. Certamente. Tá bom? Joia? Vamos lá. Tese 97, ela está cancelada. Não vou perder tempo com tese cancelada. 98 é uma tese que diz que o Tribunal de Justiça, ao instaurar investigação para apurar crime praticado por magistrado ou procedimento para decretar a perda do cargo de magistrado, a manifestação do MP nesses procedimentos é obrigatória. A instauração de procedimento para investigar crime praticado por magistrado ou instauração de procedimento para decretar perda de cargo de magistrado tem que ter a atuação do MP, tá ok? Essa é a tese 98. A tese 99, ela está falando da apelação e razões intempestivas. Todos nós sabemos que o recurso é tempestivo ou intempestivo a depender do prazo de interposição. Respeitou o prazo de interposição? Respeitou? Mesmo que as razões sejam apresentadas fora do prazo, isso não significa intempestividade. Tá ok? Joia? Então preste atenção, isso é importante. Preste atenção, deixa eu só tirar uma coisa aqui. Legal, vamos lá. Então, se a interposição foi tempestiva, mesmo que as razões sejam intempestivas,
o recurso deve ser conhecido. Entenderam? Joia? Interposição dentro do prazo. Razões fora do prazo, o recurso deve ser conhecido. Todos entenderam? Bom, vamos lá. Agora para a tese de número 100. A tese número 100 foi cancelada, falava da contravenção penal de falta de habilitação, não vou perder tempo. A tese 101 é uma tese que alguns questionam, mas é tese do MP e não foi cancelada. Ela diz o seguinte: se em recurso exclusivo da acusação, se em recurso exclusivo da acusação, estou dizendo que só houve recurso da acusação, a sentença de primeiro grau for anulada, a segunda sentença, ela pode fixar pena superior àquela imposta na primeira decisão, sem significar reformácio pégios indireta. Sem significar reformácio em pégios indireta. Eu vou repetir. Tem que ter recurso exclusivo da acusação. A sentença de primeiro grau tem que ser anulada. Aí o juiz, na segunda sentença, não está limitado àquela primeira pena. Ele pode fixar outra pena, mesmo que mais elevada, sem significar com isso reformácio em pégios indireto. Mas olha o detalhe, somente recurso exclusivo da acusação é que aplicamos essa tese. Tá ok? Vamos dar sequência. A tese 102 foi cancelada, não vou perder tempo. A tese 103, ela trata da decisão de pronúncia no júri. Para a sentença de pronúncia, basta a prova da existência do crime, indícios da autoria, até porque estamos diante de uma decisão que trabalha com o indúbio pró-sociedade. É uma decisão que trabalha com a máxima do indúbio pró-sociedade. Tem prova da materialidade, tem indícios da autoria, o juiz deve pronunciar, permitindo ao juiz natural, que é o conselho de sentença, julgar o crime doloso contra a vida e os delitos conexos, bastando prova da materialidade e indício de autoria. Nesta fase, nós estamos diante, regulados, norteados pelo indúbio pró-sociedade. Tá ok? Vamos lá para a tese 104. A tese 104 é uma tese que raramente percebemos a sua utilidade prática. Ela teve muita utilidade na década de 90, começo de 2000. Agora não, eu vou só falar dela rapidamente. Ela trabalha a redação nova, aquela redação do 366 do CPP, dada pela Lei 9.271 de 96. O que a Lei 9.271 de 96 fez? Ela não permitiu mais processar réu à revelia sem que ele fosse pessoalmente citado. Então vejam, a pessoa citada por edital que não constituísse defensor, antes podia ser processada à revelia, fazendo o juiz uma observação de que ele teria sido citado fictamente. Com a Lei 9.271 de 96, acabou. Com a Lei 9.271 de 96, nós não queremos saber mais de citação ficta no processo penal, permitindo o processo à condenação. Agora, se ele for citado por edital não constituir defensor, suspende o processo e a prescrição. O problema é que veio essa lei e ficou a dúvida. Crimes já ocorridos, eles fariam jus à redação nova do 366 ou não? Alguns juízes dividiam. Alguns juízes falavam, não, eu só vou aplicar a suspensão do processo e não a suspensão da prescrição. Eu vou dividir essa lei. Eu vou fazer retroagir a suspensão do processo, mas não a suspensão da prescrição. Os tribunais superiores, eles já tinham corrigido isso, dizendo nós não podemos aplicar uma lei, um artigo pela metade. Ou você aplica o 366 no todo ou não aplica, devendo
prevalecer a parte penal. Se a parte penal é mais benéfica, a lei toda deve retroagir. Se a parte penal é maléfica, a lei toda não pode retroagir. E como a parte penal é maléfica, porque ela suspende prescrição, então todo o artigo 366 não pode alcançar fatos pretéritos. Fatos praticados antes da Lei 9.271/96 devem ser processados normalmente, sem suspender processo e sem suspender prescrição. Compreenderam? Joia? Fácil. Vamos lá. Pessoal, a tese 105 está falando quando que se considera a imputabilidade. A imputabilidade se dá no primeiro momento do dia do 18º aniversário, pouco importando a hora do nascimento. O primeiro minuto do dia do 18º aniversário, primeiro minuto, você já é considerado imputável. Tá ok? Joia? Deixa eu só fazer uma observação. Estou vendo muitas pessoas colocando número de telefone para serem incluídas no Telegram específico para o MP de São Paulo. Isso é só para quem se inscrever no site do SES para o aulão de véspera, tá? Você está inscrito no site para o aulão de véspera? Você já fez sua inscrição? Não. Então não adianta você mandar seu telefone que você não será incluído no Telegram, tá joia? Depois do vídeo eu explico com mais calma, tá bom? Fiquem tranquilos, não fiquem colocando o número de telefone aí sem estar inscrito no aulão. Quando você se inscrever no aulão de véspera do MP de São Paulo, vai ter um campo que você vai acrescentar seu telefone e em 48 horas você estará no grupo do Telegram com os professores, tá ok? Então, não adianta colocar o seu telefone sem fazer a inscrição no site do SERS. As vagas são limitadas? São limitadas. Vamos lá. Vamos para a tese número 106. Tese 106 fala do juizado especial criminal, suspensão condicional do processo e o concurso de crimes. Pessoal, o MP de São Paulo sempre bateu nessa tecla e hoje é a posição dos tribunais superiores para fazer jus à suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099/95, a pena mínima do crime, abstratamente prevista para o crime, não pode suplantar 1 ano. E eu considero sim, para saber se suplanta ou não 1 ano, o concurso de delitos, concurso material, concurso formal e crime continuado. É a posição, inclusive, dos tribunais superiores, para saber se o crime admite ou não suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099/95, a pena mínima abstratamente combinada não pode suplantar 1 ano. E eu vou saber se suplanta ou não 1 ano, considerando o concurso de crimes, concurso material, formal e continuidade delitiva. Bom, a tese 107 também é dos juizados. Ela fala que para se aferir a possibilidade ou não de suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099/95, para saber se a pena mínima suplanta ou não 1 ano, eu devo considerar causas de aumento e causas de diminuição. Eu devo considerar causas de aumento e causas de diminuição. Então, olha, Angélica, eu estou falando da Lei 9.099, matéria que a Angélica domina mais do que qualquer um aqui, ó. Para o juiz aquilatar se é possível ou não, para o MP analisar se oferece ou não suspensão condicional do processo, ele vai analisar a existência de causas de aumento e diminuição. Se você tiver causa de aumento variável, que tem patamar mínimo e máximo, você vai aumentar do mínimo. Se você tiver causa de diminuição, variável, mínimo e máximo, você vai diminuir do máximo. Por quê? Porque o objetivo é sempre encontrar a pena mínima abstratamente prevista para o crime. É sempre encontrar a pena mínima abstratamente prevista para o crime. Tá ok? Joia. Igor Pinheiro também está acompanhando a gente aqui. Grande Igor, que é professor do SERS do aulão do MP de São Paulo, responsável por eleitoral. O Igor tá dando um show no Telegram, fazendo quiz com a galera, sorteando livro e por aí vai, né, Igor? Grande Igor, grande Igor. Prosseguindo.
A tese 108 também é do juizado especial, tese 108 também é do juizado especial, e ela diz respeito à possibilidade de o MP oferecer suspensão do processo se o acusado estiver sendo processado por outro crime. Não pode. É inadmissível a suspensão condicional do processo, é inadmissível a suspensão condicional do processo para o réu que está sendo processado por outro crime ou já foi condenado por outro crime. Lembrando que tudo isso está expresso no artigo 89 da Lei 9.099/95. Bom, são 3 teses, então, seguidas da Lei 9.099, as 3 teses trabalhando suspensão condicional do processo. Vamos repetir essas 3 teses? Preste atenção. A primeira tese diz que para se oferecer a suspensão do processo, a pena mínima não pode suplantar 1 ano, a pena mínima abstratamente prevista para o delito não pode suplantar 1 ano, e eu vou considerar o concurso de crimes. A tese 107 diz que eu devo considerar causas de aumento e causas de diminuição. Se é um crime que tem uma pena mínima de 1 ano, mas tem uma causa de aumento, ele já não mais faz jus à suspensão condicional do processo. Se é um crime que tem uma pena mínima superior a 1 ano, mas tem causa de diminuição, ele pode fazer jus à suspensão condicional do processo, sim. Se as causas de aumento são variáveis, eu vou sempre trabalhar com menor aumento, porque o objetivo é encontrar a pena mínima. Se as causas de diminuição são variáveis, eu vou sempre trabalhar com a maior diminuição, porque o objetivo é encontrar a pena mínima abstratamente prevista para o crime. Compreenderam? E eu termino repetindo a última tese. Quem está sendo processado por outro crime ou já foi condenado por outro crime não faz jus à suspensão condicional do processo nos termos da tese 108. Bom, a tese 109, ela é parecidíssima com a tese 104, eu não vou perder tempo, eu vou direto para a tese 110. A tese 110, ela é uma tese que diz respeito à violência presumida no atentado violento ao pudor. Essa tese, ela acaba estando superada por conta da reforma e a Lei 12.015/2009. Nós vamos ter teses mais atualizadas sobre essa história de violência nos crimes contra a dignidade sexual. Tá bom? Então, com isso, nós encerramos a reinauguração do nosso grupo de estudos. Amanhã, domingão, 10 horas, eu volto com um tema que vocês já estão sugerindo nas minhas redes sociais. Eu volto com um tema. E semana que vem, a gente volta com a análise dos vários artigos do Código Penal e o CPP. E sempre colocando no meu canal do YouTube, tá bom? Não esqueçam de acompanhar o meu site jurídico.com, vários artigos interessantíssimos para vocês irem estudando. A galera que vai prestar do MP de São Paulo, não esqueça de fazer inscrição no aulão de véspera do SERS. Não esqueça de fazer inscrição no aulão de véspera do SERS. Tá bom? Joia? Um ótimo sábado para todos e até amanhã à noite. Tchau, tchau, pessoal.